Fala pessoal, que nem eu falei no vídeo anterior para vocês, que eu falei sobre a farsa do anticristo, né? Teve até um rapaz aí que falou falando que eu não tenho entendimento para entender a Bíblia. João é bem claro, ele saiu de nós, mas não era um dos nossos. Mas mesmo assim, eu que não tenho entendimento para entender que aquilo ali é para o futuro. Só aí vocês veem, né, como a fé cristã, ela é desonesta com o próprio livro, né, que ele segue, né? Não todo cristão, tá pessoal, mas a maioria, principalmente os futuristas. Então nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o chifre pequeno de Daniel. Que nessa salada mista que eles fazem, eles pegam lá um versículo do Apocalipse, do falso profeta, o chifre pequeno de Daniel, etc., para tentar dar a entender ao cristão que vai ter um anticristo futuro. Isso baseado também em filme de Hollywood, de achismo. Tem aquela garota chamada Margaret MacDonald, que era filha de um pastor, ela sonhou com as pessoas indo para o céu. Aí que eles originaram essa salada mista, né, essa construção toda para dizer que vai vir um anticristo. Vai fazer terrorismo na cabeça dos fiéis. Vamos ver então nesse vídeo o chifre pequeno, tá? O capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel, eles são paralelos, tá? E o capítulo 8, na verdade, ele é primeiro que o capítulo 7, por incrível que pareça. Mas nas Bíblias, e mesmo nos códices, nós temos nessa ordem. Não sei se foi um erro de um copista ou do passado, mas a verdade é que o capítulo 8 dessa Bíblia que ele é anterior ao capítulo 7 na ordem cronológica. Então eu vou começar aqui com o capítulo 8, as visões de Daniel. A partir do versículo 3 ele fala assim, ó: levantando os olhos para ver, deparei-me com um carneiro, tá? Um carneiro. O carneiro, para quem não sabe, até a Bíblia de Jerusalém comenta, ele é um simbolismo dos hebreus, tá? Do povo hebreu. Conforme você pode ver em Ezequiel 34:17 e Zacarias 10:3, tá? E esse carneiro que ele viu tinha 2 chifres. Um dos chifres eram altos, mas um e mais alto que o outro. E esse mais alto foi o que apareceu por último. O que são chifres na linguagem bíblica? Aqui o próprio Daniel, no capítulo anterior, ele explica. Quer ver? Deixa eu só ver qual é o versículo certo. Aqui, Daniel 7:24. Quanto aos 10 chifres, são 10 reis que surgirão desse reino. Então, segundo o próprio Daniel, chifre é um simbolismo para rei. Só para confirmar, eu vou ler também aqui Apocalipse 17, para vocês entenderem o simbolismo dessa linguagem, tá? São livros apocalípticos. Apocalipse 17. Deixa eu ver qual é o versículo. 12. Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino. Então nós entendemos que chifre é igual a rei. Então o carneiro que Daniel viu tinha 2 chifres, eram 2 reis, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Continuando aqui a leitura. Sendo um rei mais alto que o outro, tá? Outro detalhe, um rei mais alto quer dizer que ele tinha mais relevância. Um rei menor tinha menos relevância. Tá? Então ele usa a altura como simbolismo de poder. Ó, relevância. Tá? Então um rei era mais alto, o outro rei era menos alto, menor. Tá bom? Versículo 5. Eu considerava com atenção quando vi um bode que vinha do ocidente e havia percorrido a terra inteira, sem querer tocá-la. E o bode tinha um chifre magnífico entre os olhos. Então o que ele está falando? Que o bode tinha um rei magnífico, esse bode. Ele aproximou-se do carneiro com 2 chifres, que eu vira de pé diante da porta, e atirou-se contra ele no ardor de sua força. Eu o vi se aproximar do carneiro e afrontá-lo com fúria. Ele feriu o carneiro e quebrou-lhe ambos os chifres, sem que o carneiro tivesse a força de lhe resistir, e atirou-o por terra, e calcou-o aos pés, sem que ninguém pudesse livrar o carneiro das suas mãos. Então o bode tornou-se muito poderoso, mas embora estivesse em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou, e em lugar dele ergueram-se 4 outros magníficos, na direção dos 4 ventos do céu. Tá? Deixa eu só mostrar aqui a interpretação do anjo Gabriel, pessoal, para a gente entender quem é o bode, tá?
Aqui, a partir do versículo 20, o próprio anjo explica para Daniel a simbologia disso. O carneiro que viste com seus 2 chifres são os reis da Pérsia e da Média. Então não é mais uma referência a Israel, tá? Apesar do carneiro ser uma referência a Israel. Mas é o rei da Medo e o rei da Pérsia. Da Medo, Pérsia. Tá? O bode peludo é o rei de Javã. E o grande chifre que havia em seus olhos é o primeiro rei. Javã, pessoal, é uma referência à Grécia. Deixa eu até fazer diferente aqui para poder ficar mais fácil para quando chegar no capítulo 7. Daniel, ele estava na Babilônia. Tá? Na Babilônia. A Babilônia foi derrotada pelo Império Medo, lá de Dário. Depois veio o Império Persa, lá de Ciro, o Grande. E depois veio o Império Grego, que é o que ali em Daniel ele chama de Javã. Então esse chifre magnífico que tinha nesse bode, que era o primeiro rei, é Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. Porque ele era magnífico, porque ele teve uma grande relevância histórica. Todo mundo sabe quem foi Alexandre o Grande. Ele conquistou até a Índia e tal, já fizeram filmes dele e tal, não sei o quê. Ele foi um dos maiores conquistadores do mundo antigo. Então, ele era um chifre alto. Alexandre o Grande, magnífico, alto. E Javã, o bode que ele viu, é a Grécia. Tá? Então esse é o primeiro rei, tá bom? Vamos continuar agora voltando aqui nos versículos anteriores. De um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus. Aqui, ó, tá vendo como é linguagem poética? Um homem pode lutar com o exército dos céus? Não, pessoal. Agora, com o evangélico poderia, porque aqui ele está falando de um rei, mas quando chega a passagens assim como caiu do céu, lá Isaías 14:12, ou a batalha do céu em Apocalipse, eles pensam que é literalmente uma batalha do céu. Derrubando por terra parte do exército e das estrelas. As estrelas eu já expliquei para vocês que no livro de Daniel são justos, são pessoas boas, são os israelitas. Lembrem lá do sonho de Jacó, que ele sonhou com o sol e a lua e 11 estrelas, tá? E calcando aos pés, e chegou-se a exaltar até contra o príncipe do exército. Deixa eu pular aqui um pouquinho. Então, depois desse chifre magnífico, ele fala que cresceu um chifre pequeno. O que é um chifre pequeno? É um chifre que não tem tanta relevância. Esse chifre pequeno, ele só ia se combater ao sul e depois contra Israel. Vamos entender. Quando Alexandre o Grande morre, o seu reino é dividido entre seus 4 generais, tá? E são eles: Cacildo, vamos lá escrever pequeno aqui, ó. É Cacildo, Lisíadas, Ptolomeu e Seleucidas, tá? Se eu estiver equivocando aqui um nome, me perdoe, tá, pessoal, que eu estou falando de cabeça. Os Ptolomeus, deixa eu tentar fazer aqui um desenho para vocês verem. Tá? Aqui é Israel, a faixa de Gaza, tal, não sei o que. Aqui é Israel. E na época, vamos colocar aqui como Judéia, para ficar mais fácil. E aqui embaixo é o Egito. Tá? A terra das pirâmides, tal, não sei o que. Tá? Aqui começa o Egito. Aqui na Judéia, quem ficou sob o domínio da Judéia foram os Seleucidas. Vou colocar um S aqui de Seleucidas. E quem ficou aqui no domínio do reino do Egito, que também foi conquistado por Alexandre o Grande, foi Ptolomeu. Então nós temos aqui essa partilha, né, da Ptolomeu. Essa partilha, nós temos então um dos generais que ocupa essa parte e outro general ocupa essa parte. E o que acontece? Eles começam a brigar entre si, os Ptolomeus com os Seleucidas. Eles vão brigando por poder. Então esses dois reis aqui, na linguagem profética, eles são chifres pequenos, porque eles não tiveram um império como teve Alexandre o Grande. Na verdade, eles ficavam disputando pequenos territórios. Enquanto esses dois aqui habitaram outras regiões, tá? Que foi dividido em 4 espólio de guerra. Então, de repente, aqui quem toma a Judéia é Antíoco Epífanes, que é um rei, e é um rei sem tanta relevância, porque ele só estava dirigindo aqui sua direção para o sul, contra os Ptolomeus, e mesmo assim ele perde lá, né, da descendência de Ptolomeu, ele leva um cacete lá do Egito, e depois ele destina toda a sua violência contra Israel. Deixa eu colocar aqui, ó.
Antíoco IV. Inclusive, se a gente for contar a dinastia dos Seleucidas, desses reis que dominaram Israel, são 10 reis, tá? Que nem aqui diz na profecia, até porque a profecia foi escrita depois. Ó, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor, que é a Palestina, tá? Então ele cresceu para o sul, para o ocidente e para a Palestina, que é o país do esplendor. Tá? É o exército dos céus. Ele chegou a exaltar-se até contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Que lugar do seu santuário que ele está falando, pessoal? O lugar do santuário que ele está falando aqui é o antigo templo de Salomão. Tinha um templo lá em Jerusalém, e lá tinha um santuário que era onde os judeus faziam os seus sacrifícios. Então, se ele destruiu o lugar do sacrifício, ele está falando que ele destruiu, não, perdão. Se ele aboliu o sacrifício, foi exatamente o que Antíoco Epífanes fez. Ele aboliu o sacrifício dentro do templo e sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade, que é a transgressão da lei, e derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empenhou. Então, o que ele fez? Ele aboliu o sacrifício perpétuo e colocou no lugar o que ele quis, a iniquidade. É o que a gente vê aqui na Bíblia, no livro de Macabeus. Na Bíblia evangélica não tem, mas aqui tem, ó. Deixa eu achar aqui, ó, Macabeus. Ó, vou ler aqui para vocês Macabeus 1:44. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e às cidades de Judá ordens escritas, para que todos adotassem os costumes estranhos aos seus pais, e impedissem os holocaustos, e os sacrifícios e as libações no santuário, profanassem sábados e festas, contaminassem o santuário e tudo que é santo, construíssem altares, recintos e oratórios para os ídolos, e imolassem porcos e animais impuros. Aqui, ó. Foi tudo que Antíoco Epífanes fez. É exatamente o que Daniel está descrevendo aqui. Como que eles pegam isso daqui e jogam para o futuro para falar que é o anticristo, pessoal? Tem um templo hoje em Jerusalém para o anticristo profanar? Ah, Madinho, mas os judeus vão construir um terceiro templo. Beleza. Se os judeus construírem um terceiro templo e esse tal anticristo profanar, quer dizer então que o judaísmo é a verdade. Por que vocês são cristãos então? Não faz o menor sentido. O templo deles está aqui na profecia. Agora vamos ver o capítulo 7, pessoal, rapidinho. Que aqui está difícil para mim fazer vídeo ultimamente por causa do barulho aqui da obra, tá? A partir do versículo 13, tá bom. Lembrando que esse capítulo é depois do outro, vocês vão ver como bate direitinho. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu, um como filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. E ele foi otorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos. Não era isso aqui que eu queria ver, a interpretação da visão. Só um minutinho, pessoal, acho que eu perdi no capítulo aqui. Ah, sim, perdão, deixa eu ler aqui um pouquinho antes do versículo hoje. Versículo 6. Depois disso, continuando eu a olhar, vi ainda outra fera. Vou começar com a primeira fera, vai. Tomou a palavra Daniel, dizendo: eu estava contemplando a minha visão noturna, quando vi 4 ventos no céu que agitavam o grande mar, e 4 feras monstruosas subiam do mar, uma diferente da outra. A primeira era semelhante a um leão, com asas de águia. Essa do leão é esse primeiro aqui, ó, pessoal. A Babilônia. Tá? Porque o símbolo da Babilônia era um leão alado, tá? Nós temos até esculturas ainda preservadas em museus que mostram isso. Tá? Enquanto eu contemplava suas asas, lhe foram arrancadas e foi erguido da terra e posto de pé sobre suas patas como um ser humano, e um coração humano lhe foi dado. Apareceu a segunda fera, completamente diferente, semelhante a um urso, erguido de um lado com 3 costelas na boca entre os dentes. Esse é o Império Medo, que derrotou 3 reinos, incluindo a Babilônia. Então eles tomaram o poder, tá? É o Império Medo. Aí esses diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuando eu a olhar, vi ainda outra fera, semelhante a um leopardo, que trazia sobre os flancos 4 asas de ave.
Essa aqui é o Império Persa. Ele está falando aqui de Ciro, o Grande. Tá? Tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado o poder. A seguir, ao contemplar essas visões noturnas, via a 4ª fera, terrível, espantosa, extremamente forte, com enormes dentes de ferro, comia, triturava e calçava aos pés o que restava, muito diferente das outras feras. E tinha 10 chifres. Então ele está falando aqui do Império Grego e dos 10 reis Seleucidas. É disso que ele está falando. Tinha muito ferro, é o ferro dos gregos, né, que eles usavam, bigas, lanças, espadas, essas coisas. Enquanto eu considerava esses chifres, notei que surgia entre eles ainda outro chifre pequeno, que surgiu entre esses 10 aqui, ó. Diante da qual foram arrancados 3 dos primeiros chifres pela raiz. Também se refere àquelas batalhas dos Seleucidas, tá, pessoal? E neste chifre havia olhos, como olhos humanos, e uma boca que proferia palavras arrogantes. Agora a interpretação da fera segundo o anjo, a partir do versículo 23. A 4ª fera será o 4º reino na terra. 1, 2, 3, 4. Diferente de todos os reinos. Ela devorará a terra inteira. Deixa eu só fazer 2 observações aqui. Primeiro, se feras e bestas são reinos estrangeiros, por que no Apocalipse os evangélicos falam que é um anticristo? No Apocalipse também é um rei estrangeiro. Eu tenho uma playlist aqui sobre o Apocalipse. Inclusive em grego é a mesma palavra, tá? É dérion em grego. Dérion é besta, fera, mesmo sentido. Então se as 4 feras de Daniel eram 4 potências estrangeiras, no Apocalipse também é. Só que no caso do Apocalipse é Roma, tá bom? Outra observação que eu vou fazer aqui antes de continuar é terra. Quando aparece essa palavrinha aqui na Bíblia hebraica, Eretz, deixa eu ver se eu consigo escrever. Aqui é um Zain, Eretz. Não lembro se é com ai ali, mas acho que é assim. Eretz. É, com ai mesmo. Quando aparece essa palavrinha aqui na Bíblia, pessoal, terra não é todo o planeta. Sempre é uma referência à terra de Israel. Ou proximidades, tá? O mundo conhecido. Mas aqui no caso ele está falando terra de Israel, tá? Eretz. Quanto aos 10 chifres, são 10 reis, que nós vimos, 10 reis Seleucidas, que surgirão desse reino, e outro se levantará depois deles. Este será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Os 3 reis pode ser o rei do Egito, que ele venceu uma batalha, e mais 2 ali do Ocidente, que ele tinha guerreado. Tá? Eu não vou saber de cabeça precisar quais foram esses 3 reis. Mas eu já fiz um vídeo sobre isso com captura de tela que eu mostrei, tá bom? É só procurar aí no canal. Proferirá insultos contra o Altíssimo, e porá à prova os santos do Altíssimo. Os santos aqui não é na concepção católica de santo, pessoa que não peca, que não tem pecado. Santo aqui é o povo judeu, tá? Que santo em hebraico é separado, é kadosh. Ele tentará mudar os tempos e a lei, que nem nós vimos aqui em Macabeus. E os santos serão entregues em sua mão, por um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. 3 anos e meio foi o que durou a guerra dos Macabeus. Não, deixa eu ver se dá para escrever aqui. Vou escrever aqui, ó, Macabeus. Foi isso que durou a guerra dos Macabeus contra os Seleucidas, tá? 3 anos e meio, aproximadamente. Tá? Mas o tribunal dará audiência e o domínio lhe será arrebatado, destruído e reduzido a nada até o fim. E o reino, e o poder e a grandeza do reino sobre o céu será entregues ao povo dos santos dos Altíssimos, aos judeus. Seu reino é o reino eterno, e todos os poderes lhe servirão e lhe prestarão obediência. O que ele está falando? Que os judeus iriam derrotar esse chifre pequeno e o poder seria devolvido a eles. Acho que deu para entender, né, pessoal? Tanto no capítulo 7 quanto no 8, ele está falando da mesma pessoa, Antíoco Epífanes. Agora fica uma pergunta. O que tem a ver isso aqui com o futuro, pessoal? Nada, isso já aconteceu. Antíoco Epífanes já invadiu o templo, ele proibiu o judaísmo, proibiu a leitura da Torá, proibiu o Shabá, mandou instalar o culto helênico, colocou uma imagem de Zeus Olimpo dentro do templo, ele fez um sacrifício de um porco dentro do templo, que era um animal abominável para os judeus, e gerou a guerra dos Macabeus. Então tudo isso daqui que esse homem falaria, palavras arrogantes, contra o Altíssimo, não sei o que, já aconteceu. Aconteceu em Antíoco Epífanes. O que tem a ver isso com o futuro? Nada. Se o próprio anjo, segundo a Bíblia, ele fala para Daniel que a 4ª fera é o 4º reino da terra, como é que ele joga isso para o futuro, pessoal?
Aqui, ó, Babilônia, Medo, Pérsia, Grécia, pronto. Ah, mas e o Apocalipse? O Apocalipse faz uso de Daniel, sim. Ele faz uso para pegar referências parecidas. Mas ali Apocalipse já é outro contexto, já é outra questão. A besta ali do Apocalipse é o Império Romano. Ela também tem um paralelo entre o capítulo 12 e o 13, tá, pessoal? Mas não tem nada a ver com isso aqui ou pro futuro. Isso aqui tudo já aconteceu. Tá? Quem não tem a Bíblia Católica pode ver online, Macabeus, tá? Tem online digitalizado. E vocês vão ver que tudo se cumpriu. Então, como que eles pegam um chifre pequeno, que é alguém sem relevância, e eles dizem que é um líder global? Vocês acham que uma pessoa que tem pouca relevância é um líder global? Vamos pegar um exemplo aqui hipotético. O Putin é um líder global? Sim, o Putin é conhecido no planeta inteiro. O Trump é um líder global? Sim, ele governou a maior potência do planeta e é conhecido no mundo inteiro. Agora o presidente da Hungria, eu esqueci até o nome dele, acho que é Viktor Orbán. Ele é um líder global? Não, a maioria que nem sabe quem que é ele, onde é que fica a Hungria. Ele só governa aquele paizinho ali do leste europeu. Tem como o Viktor Orbán ser um chifre, ser um líder global? Não. O Viktor Orbán seria o quê? Um chifre pequeno, porque ele não tem tanta relevância. A mesma coisa isso aqui. Alexandre o Grande foi um líder global? Foi. Ele conquistou até a Índia, Oriente Médio, partes da África. Ele foi um líder global. Ele foi um chifre grande, alto. Agora, Antíoco Epífanes foi um chifre grande? Não, ele foi um chifre pequeno. Porque as guerras dele só se concentrou ali naquela região e no final ele acabou perdendo até para os próprios judeus. Então, como que eles pegam um chifre que é pequeno na palavra, pequeno e insignificante, e convencem um crente de que vai ser um líder global? Faz algum sentido para vocês? Pois é, mas é isso que eles fazem. Eles mentem, distorcem para jogar isso aqui para o futuro. E assim que eu enviar esse vídeo, vai vir gente comentar que eu não tenho entendimento para entender a Bíblia. Aí é complicado, né, pessoal? Mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Tá vendo? Meu canal são verdadeiras aulas aqui. Bom, pessoal, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Avalie, comente o que vocês acharam, comente se conseguirem entender, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade do canal. É um canal que, modéstia à parte, meu canal é um dos melhores, na minha opinião, porque eu tento trazer tudo de maneira didática, de uma forma que a pessoa absorva. E a única coisa que eu peço em troca é engajamento, porque engajamento ajuda a aumentar as views e a atividade do canal. Porque o YouTube está muito bugado, o YouTube está muito ruim, pessoas que produzem conteúdo como eu não têm ganhado quase nada aqui no YouTube. Tem mês que eu nem recebo. A única forma de vencer esse bug é com a colaboração de vocês. Eu não vejo todos os comentários, tá? Que eu já falei, porque aumentou muito o número de comentários, eu agradeço, mas não tem como eu ver todos, tá? Seria humanamente impossível. Mas agradeço as pessoas que têm comentado, tá bom? Então comente aí, eu deixo o like aí se você gostou. Se não gostou também pode comentar, tá bom? O importante é participar. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.